Ela chegava sempre no mesmo horário, 6h47 da manhã. Era como se o relógio da mansão dependesse dela para funcionar. Ninguém prestava atenção, ninguém dizia bom dia. Ela atravessava os corredores com a cabeça baixa, o uniforme azul escuro amassado, os cabelos presos num coque frouxo, os passos leves e silenciosos como se pedisse desculpas por existir. Ninguém sabia o nome dela. Para os patrões era só a faxineira, para os seguranças, a mulher da limpeza. Para as babás e cozinheiras, a muda, já que mal falava, mas ela tinha nome. Se chamava Marina. Marina tinha 29 anos. Já tinha passado por mais do que qualquer mulher merecia. Vinha de um passado que ninguém ousaria imaginar. E agora, ali, naquela mansão de luxo no Alto de Pinheiros, ela era só mais uma sombra no meio do brilho exagerado dos ricos. A mansão pertencia à família Martins Costa. Donos de uma rede de empresas de tecnologia, estavam entre os 20 mais ricos do país. Mas o que chamava mais atenção não era o luxo, nem os carros importados ou os eventos cheios de políticos e artistas. Era o bebê. Sim, o bebê Benjamin, filho único de Gustavo Martins Costa, nascido de um escândalo e criado como um troféu. A mãe do bebê havia morrido no parto. Uma jovem modelo russa com quem Gustavo teve um caso de poucos meses. Desde então, Benjamin virou o centro do mundo da família. Tinha 7 babás em rodízio. Um quarto maior que muitos apartamentos. Um berçário com mais tecnologia que um hospital. Roupas importadas, brinquedos da Europa, uma alimentação preparada por nutricionistas. Mas, curiosamente, chorava. O tempo inteiro. Nada parecia acalmá-lo. Nada, a não ser... Marina, ela não falava muito, nem sorria. Mas bastava ela entrar no quarto de Benjamin que o bebê silenciava. Os olhinhos paravam de lacrimejar. Os braços agitavam menos. E às vezes ele até sorria. Um sorriso calmo, profundo, como se reconhecesse algo ali. As babás começaram a notar. Tentavam imitar os gestos dela. O jeito como ela o pegava no colo, o tom de voz baixo, as canções que sussurrava em outro idioma. Mas nada funcionava. Era como se o bebê soubesse. Como se só ela pudesse acalmá-lo. No começo, todos achavam coincidência. Uma sorte temporária. Mas passou uma semana. Depois 2. E os sorrisos de Benjamin continuavam surgindo. Só quando Marina estava por perto. Foi aí que começou o burburinho. Você viu? A faxineira. O bebê para de chorar com ela. Será que ela tem algum curso de enfermagem? Ou já foi babá? Vai ver, é só um palpite, o menino é estranho mesmo. Mas Marina seguia em silêncio, como se não ouvisse. Como se não sentisse a verdade? Ela sentia tudo. Cada olhar torto, cada cochicho. Cada vez que limpava vômito do tapete de 15 mil reais e alguém reclamava que ela tinha demorado demais. Mas o que ela sentia mais era o bebê. Ela o olhava com algo que não sabia explicar. Como se ele fosse parte dela. Como se cada vez que ele chorasse fosse uma ferida aberta em sua própria pele. Numa terça-feira nublada, tudo começou a mudar. Marina chegou e foi direto para a sala de estar, onde uma das babás gritava no telefone com o pediatra. Benjamin chorava, inconsolável, o rostinho vermelho, as mãos agitadas. Todos já haviam tentado de tudo. Mamadeira, banho morno, música clássica, massagem, ruído branco. Foi quando Marina se aproximou. Posso? A palavra soou como uma explosão. Ela não falava há semanas. Ninguém sabia que ela tinha aquela voz. A babá, surpresa, hesitou, mas entregou o bebê. E então o milagre. Em menos de 2 minutos, Benjamin se calou. Encostou o rostinho no ombro dela, fechou os olhos, respirou fundo e dormiu. Um silêncio tomou conta da sala. As outras funcionárias se entreolharam. E pela primeira vez alguém disse: "Quem é essa mulher?" No dia seguinte, Gustavo apareceu mais cedo. Ele era jovem, bonito, arrogante. O típico herdeiro que nunca ouviu um não. Estava acostumado a comprar tudo. Carros, ações, silêncios. E quando viu Marina com seu filho nos braços, franzindo a testa como se fosse uma afronta pessoal. "Quem autorizou isso?" A babá tremeu. "Senhor, ela... O bebê só dorme com ela." Ele se aproximou, encarando Marina. "Qual seu nome?" Ela respondeu sem tirar os olhos do bebê. "Marina." "Você não é babá, é faxineira. Não se meta com o que não é sua função." Ela apenas assentiu. Mas não se mexeu. Continuou ali, embalando Benjamin com um ritmo quase ritualístico. Gustavo sentiu um incômodo que não soube nomear.
Era como ciúmes, como raiva, como medo. No dia seguinte, Marina foi chamada na sala de reuniões. Estavam lá o mordomo, duas babás e ele. Marina, a partir de hoje você está proibida de entrar no berçário. Ela olhou para ele, não com raiva, nem com súplica, com pena. Entendido, senhor. E saiu. Naquela noite, o bebê teve uma crise. Foram mais de 5 horas de choro ininterrupto. O médico veio. Aplicaram medicação. Nada. O menino tremia. O corpo empapado de suor parecia em pânico. Foi a cozinheira quem disse: chama a Marina. Pelo amor de Deus! Gustavo hesitou. Mas diante dos gritos agudos do filho, cedeu. Ela entrou no quarto com calma. Tocou o rostinho dele com a ponta dos dedos. E como se um botão fosse desligado, o bebê parou. Gustavo assistia tudo como se fosse um estranho na própria casa. Quem é você? Ele perguntou. Ela não respondeu. Nos dias seguintes, Marina passou a ser tolerada no berçário. Não oficialmente, mas as babás começaram a pedir por ela. A cozinheira dava um jeito de liberar seu horário. Até o mordomo ajudava-la a encobrir. Benjamin melhorava. Dormia. Sorria. Começava a emitir sons novos, palminhas, risinhos. E Marina chorava, sozinha. Toda noite, ela sabia que o tempo dela ali estava contado. Ela sabia que aquele bebê era mais do que um bebê. Sabia, porque ele era dela. Ninguém sabia, mas Marina já havia estado naquela casa anos antes. Só que não como faxineira, como outra coisa, como amante. Sim. Há 3 anos, Marina era uma jovem estudante de enfermagem que conseguiu um estágio num hospital particular em São Paulo. Foi lá que conheceu Gustavo. Ele havia sofrido um pequeno acidente de carro e ela foi designada para acompanhá-lo por 48 horas. Nessas 48 horas, ele se encantou, não pela beleza dela, embora Marina fosse bonita de um jeito contido, mas pela calma, pela firmeza, pela forma como ela não parecia se importar com quem ele era. Saíram do hospital e mantiveram contato. Jantares, mensagens, beijos escondidos. Durante 4 meses, foram amantes. Marina engravidou. Quando contou, Gustavo mudou. Negou, acusou, disse que ela queria dar o golpe, ofereceu dinheiro para ela sumir. Ela recusou. Foi expulsa do hospital. Perdeu o estágio. Foi perseguida por advogados. Difamada, decidiu sumir. Voltou para a cidade do interior onde nasceu. Levou a gravidez até o 6º mês e perdeu o bebê. Ou achou que tinha perdido. Naquela noite, no hospital público, desacordada, Marina foi informada que o bebê nasceu morto, mas não viu o corpo. Não teve enterro, só papelada, silêncio, luto. Mas 2 anos depois, por acaso, viu uma foto numa revista, Gustavo Martins Costa, com seu filho recém-nascido, Benjamin. Mesmo nome que ela escolhera. Mesmo mês de nascimento. Mesmo nariz, mesma boca, o mundo dela caiu. Ela tentou tudo. Advogados, jornais, redes sociais. Ninguém ouviu. Então ela decidiu entrar naquela casa, como faxineira, e agora estava ali, com o filho nos braços. O filho que nunca deixaram ela amar. E o mais assustador era que ele sabia. O bebê sabia, os olhares, os toques, o jeito como ele só dormia com ela. Era mais que instinto. Era sangue, mas o segredo não duraria para sempre, e foi Benjamin quem revelou. Numa manhã de domingo, a casa estava cheia. Convidados importantes, reunião de negócios, brunch de luxo. Gustavo andava de um lado para o outro, mostrando projetos, conversando com investidores. Marina limpava os vidros da varanda. Benjamin estava no colo de uma babá nova, que mal sabia lidar com ele. De repente, ele começou a chorar. Forte. Agudo. Todos olharam. A babá tentou acalmar. Nada. Outras correram. Nada. Então ele apontou o dedinho para Marina e gritou: Mamãe! Silêncio. Todos congelaram. Gustavo empalideceu. Marina deixou o pano cair. O bebê repetiu: Mamãe! Mamãe! O mundo parou. Os olhos de Gustavo se encheram de fúria. Mas também de dúvida. Ele correu até ela. É você? Foi você esse tempo todo? Ela não respondeu. Só olhou para ele e depois para o filho. Sim, ela era a mãe. E agora, ninguém mais poderia negar.